Galera que acompanha aqui o nosso YouTube do Esporte News Mundo, vamos falar sobre o amistoso entre Fluminense e Botafogo. Vitória do Tricolor por 1-0. Será que valeu a pena? Será que não valeu? Vou explicar, na verdade, vou tentar explicar tudo o que aconteceu nesse amistoso. Muito bem, sou o João Luiz Santoro, sou repórter setorista do Botafogo e hoje fiquei incumbido de tentar explicar o que foi esse clássico carioca entre Fluminense e Botafogo, mais uma vez na temporada, né? Inclusive, vitória do Fluminense por 1-0. Tivemos algumas nuances dentro da partida e por isso mesmo vamos tentar entender o que essas duas equipes aí preparam para o Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal Esporte News Mundo, aqui no YouTube, marque ali o sininho, deixe o seu like. O seu dislike não tem problema nenhum, até porque o que importa pra gente é a sua colaboração. 1-0 Fluminense, o gol foi marcado no segundo tempo. Como foi o jogo? Sinceramente, deu vontade de dormir. Na verdade é essa, deu vontade de dormir. Joguinho xoxo, bem mais ou menos, né? O Fluminense com a mesma proposta de jogo que vem aí implementando ao longo do retorno, né, do futebol. Vai lembrar, devido à pandemia do coronavírus, o futebol foi interrompido em março, voltou agora no final de junho. O Fluminense teve até algumas partidas a mais que o Botafogo, já que chegou na final do Campeonato Carioca. E a proposta de jogo do Odair Hellmann é a mesma. Paulo Autuori ainda tentou mudar um pouquinho a sua proposta de jogo, mas o que a gente pôde observar, se a gente comparar Fluminense e Botafogo hoje, nesse mesmo dia, Botafogo jogou aí, podemos dizer, com 4 jogadores titulares fora. Ah, como assim, João? Sim, Botafogo não teve o Marcinho na lateral direita, Botafogo não teve o Foster, que foi apresentado essa semana, que provavelmente, não estou dizendo que ele será titular, isso aí vai ser ao longo dos treinamentos, mas deve ser titular. O Botafogo não teve o Vitor Luiz na lateral esquerda e o Botafogo não teve o Calu lá na frente. Ou seja, 4 jogadores que podem mudar sim um pouquinho a estrutura do Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Fluminense também não jogou completo. Concordo. Faltou quem? O Fred, que passou aí por uma cirurgia no olho, voltou assim, aos treinamentos, só deve ficar disponível mesmo no início do Campeonato Brasileiro. E o Matheus Ferraz, que ficou fora por conta de uma lesão. Ou seja, 2 jogadores. Vou começar pelo lado do Fluminense. Muito pouco mostrado. O Fluminense manteve uma postura, podemos dizer, um pouco diferente da que enfrentou o Flamengo numa série de jogos aí decisivos. Final da Taça Rio e 2 jogos da final do Campeonato Carioca do Estadual. Então, assim, o Fluminense ficou um pouquinho mais atrás, aguardando o Flamengo. Não foi o que a gente viu em campo hoje, contra o Botafogo. Pelo contrário, a gente viu um Fluminense mais lançado. Entretanto, aquele meio campo do Fluminense, com o Hudson, o Dodi e também com o Iago Felipe, apenas com o Nenê ali mais avançado, pode complicar o Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro quando precisar propor o jogo. Por quê? Não é um time que sai tocando muito rápido. Falta isso dentro do Fluminense. Ou seja, o Odair Hellmann precisa muito tentar modificar isso. Senão, vai se complicar bastante dentro da competição nacional. E o Fluminense tem uma sequência no início do Campeonato Brasileiro que é muito complicada. Pega clássicos, além de equipes que vão disputar a Taça Libertadores da América. Ou seja, equipes mais qualificadas.
o início de Campeonato Brasileiro do Fluminense não é aquele início que, todo mundo sonhava, todo mundo queria. É um início bem complicado. É aquela verdadeira situação, 880. Se passar bem na sequência, pode ficar assim um pouquinho mais tranquilo, pensando no futuro, pensando um pouquinho mais à frente. Agora, se não for tão bem nesse início, vai passar sufoco e o time do Fluminense, assim, precisa sim de encaixes maiores. O time do Fluminense parece um time um pouco mais preguiçoso dentro do campo. É um time lento, a transição lenta. Não vou dizer que não é o mesmo com o Botafogo. Sim, pode parecer um pouco com o Botafogo. Entretanto, como eu falei no início do nosso vídeo, o Botafogo tem peças que ainda vão entrar. São 4 jogadores que ainda possivelmente vão entrar nesse time titular do Botafogo. Pelo menos 3 são certos. Calu, que deve ser sim titular. O Vitor Luiz vai ser titular. E o Marcinho deve ser titular sim. Rafael Foster vai ficar aquela briga ali na zaga com o Canu e tal. Acredito que também seja titular. Ou seja, serão 4 jogadores diferentes da partida que a gente viu hoje. Botafogo foi bem em determinados momentos. O Fluminense foi melhor no jogo como um todo. E o Botafogo soube, ou na verdade tentou aproveitar alguns momentos dentro da partida. Teve um lindo lance do Bruno Nazário, recebeu dentro da área, deu um chapéu no Egídio, emendou uma bicicleta, a bola explodiu no travessão. No segundo tempo, teve um pênalti do Pedro Raul. Infelizmente, tentou mudar o lado da cobrança e cobrou para fora. Na sequência, saiu o gol aí da vitória do Fluminense dentro desse amistoso. Ou seja, 2 equipes muito parecidas dentro de campo. A gente já tinha visto, inclusive na final, na semifinal, perdão, da Taça Rio. Foi um 0x0, aquele 0x0 assim, ó, bem xoxo, feio. Para quem gosta de futebol jogado, toque de bola e tal, a gente não teve nada disso. Foi um futebol feio. A gente viu o Fluminense acabou se classificando aí para a decisão da Taça Rio, consequentemente conquistando. Então, assim, Fluminense e Botafogo, eles se parecem em determinados momentos. Autuori vai ter mais trabalho do que o Odair Helman? Sinceramente, não sei. Acredito até que o Paulo Autuori tenha mais peças do que o Odair Helman para movimentar a equipe. Acredito nisso nesse primeiro momento. Vamos deixar começar o Campeonato Brasileiro. Acredito nisso. O Botafogo está ganhando peças importantes. Para 38 rodadas, não sei, é muita coisa. Cartão amarelo, cartão vermelho, lesões, eu não sei. Mas o Botafogo tem sim, tá sim, no caso, montando uma equipe interessante. Vendo pelo lado do Fluminense, o Fluminense pode ter um time ainda que não é encaixado. Ou seja, isso pode complicar o Odair, principalmente nesse início de Campeonato Brasileiro, porque o Fluminense vai ter confrontos muito importantes. Vai pegar 5 equipes que disputam a Libertadores. São 2 clássicos nas primeiras 10 rodadas. Ou seja, pode complicar sim bastante o Fluminense. Já o Botafogo não. O Botafogo vai ter aí mais um tempo, assim como o Fluminense, de treinamento, pensando no Campeonato Brasileiro. E o Paulo Autuori pode encontrar algumas soluções que no Fluminense, nesse momento, hoje, não tem nas mãos do Odair Helman. Ou seja, foi um compromisso hoje. 1x0 Fluminense? Valeu pelo resultado? Tá, vale o resultado. Sempre bom ganhar. Dizia um amigo meu na pelada. Ah, é tão bom ganhar? Realmente, é bom ganhar. Então, o Fluminense venceu esse amistoso de hoje, 1x0. Sábado que vem, as 2 equipes vão novamente se encontrar no estádio Newton Santos. Vão fazer esse segundo amistoso pensando no Campeonato Brasileiro. Só o que a gente enxerga pensando no Campeonato Brasileiro? Pouca coisa. Por quê? Botafogo sem 4 titulares e o Fluminense com um time onde a gente não vê muitas nuances dentro do seu padrão de jogo. Muito complicado a gente enxergar isso.
O Odair vai ter bastante problema. O Paulo Autuori tem boas soluções e pode resolver alguns probleminhas ali mesmo dentro do Botafogo. Já acho que hoje, nesse momento, o Odair tem um probleminha um pouco maior, ou seja, tem um abacaxi para descascar maior do que propriamente o Paulo Autuori. Hoje, vitória do Fluminense, 1-0. Merecedora? Sinceramente, não. 0. Poderia ser 0-0. Seria aquele jogo xoxo, 0-0, mas merecedora não foi. Semana que vem teremos outro clássico entre Botafogo e Fluminense novamente no estádio Newton Santos. Será que essas equipes vão aguentar aí 38 rodadas do Brasileiro? Eu torço para sim, mas sinceramente eu fico com dúvida. Hoje eu tenho dúvida. Hoje eu fico com o pé atrás. Preciso tentar ver mais dessas duas equipes. Mas torço muito para que os dois passem, no caso, tranquilo dentro da competição nacional. Valeu, galera! Sábado que vem tem novo amistoso. Fluminense, na verdade, Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos. Não se esqueçam, eu estou sem máscara nesse momento, mas se você precisar ir na rua, vai de máscara, álcool em gel na mão. É sempre bom, o mínimo nós precisamos fazer. Valeu, abraços.